Em frente ao Palácio da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, a escultura de Dom Pedro II chama a atenção dos visitantes. No lugar da coroa e do traje real, o imperador brasileiro está eternizado de jaquetão e livro na mão esquerda. É o único monumento público do Rio de Janeiro, do Carioca, que governou o Brasil por quase meio século, entre 1850 e 1889. Órfão de mãe com 1 ano de idade, o menino Pedro de Alcântara tornou-se príncipe regente aos 5 anos, quando seu pai, Dom Pedro I, abdicou do trono e voltou para Portugal. Recebeu uma educação rígida, sob a supervisão de seus tutores, e aos 15 anos foi coroado imperador do Brasil. Um pouco mais tarde casou-se com Teresa Cristina, princesa das Duas Sicílias, com quem teve 4 filhos. O lugar em que Dom Pedro II nasceu e morou com sua família abriga hoje o Museu Nacional, na colina de um dos maiores parques urbanos da cidade, a Quinta da Boa Vista. Obstinado pelo conhecimento, o imperador assumiu o papel de mecenas, custeou o estudo no exterior de profissionais brasileiros de diversas áreas, como o maestro Carlos Gomes e o pintor Vitor Meirelles. Poliglota, cultivou amizades com o cientista Louis Pasteur, o filósofo Friedrich Nietzsche e o maestro Richard Wagner e outras figuras importantes do século XIX. Dom Pedro II definiu a si mesmo através da frase "A ciência sou eu", ironizando a expressão absolutista "O Estado sou eu", um marco de Luís XIV, rei da França. No Paço Imperial, no centro do Rio, Dom Pedro II trabalhava junto a políticos, militares e representantes de outros países. Era o período de consolidação da monarquia. Nessa época, as exportações de café impulsionavam a economia e o Rio transformava-se em polo de difusão de hábitos e costumes. É o período em que rebeliões são sufocadas e os centros urbanos recebem obras de rede de esgoto, abastecimento de água, iluminação a gás, linhas de bondes, ferrovias e fábricas. Em 1864, o equilíbrio do Império sofre um grande abalo com o início da Guerra do Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai formam a Tríplice Aliança contra o Paraguai, país governado por Francisco Solano Lopes, que tinha o objetivo de obter uma passagem para o Atlântico através dos rios da Bacia do Prata. Em represália à intervenção brasileira no Uruguai, Solano Lopes invade a Argentina, o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul. Então, Dom Pedro II convoca Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, que invade a cidade de Assunção em 1869, aniquilando boa parte das tropas paraguaias. O conflito só terminaria em 1870, com a captura e morte de Solano Lopes. Com o fim da guerra, o imperador fortalece a imagem de rei cidadão, ao trajar jaquetão e luvas. Quando precisa fazer 3 viagens para o exterior, deixa sua filha, a princesa Isabel, como regente. Em 2 oportunidades, ela assina leis históricas. A Lei do Ventre Livre, em 1871, que liberta as crianças nascidas no cativeiro, e a Lei Áurea, em 1888, que dá fim à escravidão. 1 ano e meio após a abolição, a família real é exilada pelo golpe militar, que instaura a República no Brasil. Eles partem, então, para a Europa, onde Dom Pedro morreria em 5 de dezembro de 1891. Sem esboçar reação, o imperador mantém a fleuma intelectual, eternizada no monumento erguido na Quinta da Boa Vista.